Faixa amarela do Carnaval iniciando a temporada 2023. Eu estou hoje com Renan Ribeiro, carnavalesco da Mocidade, camisa verde e branco. Tudo bem, Renan? Tudo bem, graças a Deus. Muito obrigado por vocês estarem aqui para a gente bater esse papo. Muito feliz. Vamos falar de 2023? Bora. Eu queria que você me dissesse como é que foi entregar o desfile do Camisa e passar esses dias até a apuração. Como é que tá a sua cabeça? Você desligou? Você chegou a ver alguma coisa que você gostou ou não? O que você lembra desses dias? Cara, acho que assim, os dias pré e pós desfile foram diametralmente contrários assim, um do outro, assim, porque o pré-carnaval foi complexo, porque primeiro que o Camisa era uma das escolas cotadas ao rebaixamento, né, do grupo de acesso, no bolão aí do carnaval. E quando eu tinha uma proposta de desfile diferente do padrão, pelo menos de São Paulo, fora do padrão de São Paulo, e quando chega os carros do Camisa na baia lá no terreno, acontece uma explosão de comentários na internet, já carimbando nosso passaporte para o acesso 2, né? Então isso aí deixou assim, eu evitava muito de olhar a rede social para não perder o foco daquilo que tinha que ser feito. Sofremos muito no terreno com chuva, com ventania, não só nós, né? Todo mundo que estava lá, né? Outras escolas tiveram prejuízos absurdos, mas a gente teve essa luta contra o tempo, né? Contra o clima, que desfazia muita coisa. E aí conseguimos assim chegar pronto no desfile, que era um plano que eu sempre tracei desde que cheguei no Camisa, que era o Camisa ganhar dele primeiro, né? Porque o Camisa sempre entrava perdendo para ele primeiro, e aí obviamente a gente já entrava atrás da corrida contra as outras. Então meu primeiro campeonato que eu tinha era contra a própria escola, assim, né? A escola entrar na pista vencendo seus fantasmas, assim, que era a falta de acabamento, a desorganização, essas coisas todas. E aí a gente foi fazendo um trabalho pré-carnaval para ir corrigindo isso, e chegamos no dia do desfile com um Camisa absurdamente assustado com a condição que chega na concentração, porque a gente estava na hora do desfile, estava eu, Érica e João Vitor, um olhando para a cara do outro na concentração, de braços cruzados, sem ter nada para fazer, esperando a X9 desfilar. A gente terminou de montar tudo, de corrigir tudo, de olhar tudo. Tava no final do desfile da Nenê de Vila Matilde, ainda tinha X9 para passar, tinha só uma pessoa que estava terminando de subir, e já tinha conferido tudo, e a gente ficou de braços cruzados olhando para a cara do outro, estranhando aquele silêncio que estava entre... E aí entramos. Escolas tradicionais que seguem esse tradicionalismo e tem essa linha do Camisa verde e branco, sabe quando faz um bom desfile, sabe quando desfila bem. Ela chega na dispersão ciente de que foi bom ou que foi ruim, a escola sente isso. E eu senti isso no Camisa no final do desfile. Eu saí da pista com um sentimento muito parecido do sentimento que eu saí da pista em 18 lá em Santos, no primeiro campeonato meu de lá. Era diferente de 19 lá. 19 lá eu saí ciente de que para ganhar tinha ganhado da União Imperial lá naquele ano. Esse ano eu saí com uma dúvida muito grande da pista, uma dúvida assim, foi bom, mas eu não sei quão bom foi. E eu não sei como serão as outras também, mas eu sabia que tinha sido bom dentro daquilo que a gente imaginava que teria que ser para o desfile tá sendo entregue. O que eu senti dentro da pista foi aquela catarse que eu esperava que o desfile tivesse, de comoção de público que tivesse, que o samba chegasse onde tem que chegar, que o clima do desfile, que o clima do enredo chegasse onde tinha que chegar, e eu sentia isso. Quando a bateria fazia um break específico, a arquibancada vinha abaixo, quando a escola... E aí tu começava a trocar com a escola, que a escola também acendia com isso. E eu vi um Camisa verde valente, assim, sabe? Pulsante, violento, assim, na pista, como Camisa verde tem que ser, né? Quando eu chego no final, em êxtase, eufórico e tal, eu me lembro que algum
veículo assim falou comigo e eu lembro e falei assim, eu acho que eu estraguei o bolão de uma galera aí. Tipo assim, se eu vou pro especial eu não sei, mas cair eu acho que não caio. E aí ficou essa lacuna, né, até o dia do desfile, né, teve essas 48, até o dia do desfile não, até o dia da apuração, essas 48 horas que era de uma interrogação muito grande. Eu assisti outros desfiles da noite, não todos, mas assisti boa parte deles. Sabia que a Nenê tinha ido muito bem, pelo que me falavam, e vi o Vai-Vai indo excelentemente bem. Então eu sabia, e aí eu não tinha visto, algumas outras eu via, e algumas você acha defeito, mas é normal que você ache defeito na concorrente, isso é, a gente mais busca isso do que o contrário. Então eu tinha essa interrogação na minha cabeça. A bolsa de apostas do carnaval apontava outras escolas que não camisa, e aí eu cheguei na apuração, a gente chegou na apuração assim, eu não me lembro onde teve o erro no camisa. E eu procurei o erro em muitos lugares. Até foi dito que tinha um rasgo num carro alegórico, tá? E eu tinha certeza que não existia aquele rasgo, mas algumas pessoas que assistiram, um veículo em específico disse que tinha um rasgo na alegoria, e eu tinha certeza absoluta que não tinha aquele rasgo na alegoria. Mas eu falei assim, mas será que tinha e eu não vi? Pode ser que tenha passado, eu não vi e tal. E a única falha que a gente sabia, que a gente tinha consciência no dia do dia da apuração, era quanto ao primeiro casal, que a própria Jéssica disse que, chegando em frente ao primeiro jurado, o fazão da saia dela entrou para baixo da saia. E ela teve que chutar a fantasia, para o fazão voltar para o lugar. E ela falou que na entendimento dela já estava na visão do jurado. E foi justamente aí, no primeiro jurado, no 9.9. Aí veio também um 9.9 em alegoria em cima de fantasias que estavam em cima da alegoria, de composições. E não em cima de qualquer tipo de rasgo. E ainda assim não era no carro apontado, como se estivesse rasgado e tal. E aí do meio para o final da apuração, foi me dando aquele desespero de, meu Deus, a escola vai subir. E eu lembro que eu tava fazendo contas na minha cabeça, de cabeça baixa assim, agarrado com todos os meus fios de conta, assim, a la Solange, né? Se lá dá sorte, vai que, né? E aí, eu agarrado com meus fios de conta aqui, assim, só que aí chegou num determinado momento da apuração, que eu perdi a conta, assim, e eu tava conseguindo fazer minhas contas de cabeça, quem tava, quem não tava, do décimo que perde aqui, o décimo que ganha ali. E aí eu perdi a conta e olhei pro painel, né, que tinha virado pra gente, assim, de frente pra gente. E aí eu vi Nenê, camisa, vai, camisa empatados, e Nenê um décimo na treta ali. E eu achando isso a glória, né, que eu sou completamente nostálgico, noventista. E eu achando assim, gente, que lindo isso, né? Que belo, pai, que belo placar, né? Nenê, vai, camisa brigando ali. Podia ser um especial essa treta, né? E aí eu falei, meu Deus, a gente tá subindo. Aí eu baixei a cabeça, depois eu vi que a Nenê acho que perdeu mais um décimo em alguma, acho que foi em bateria, não lembro. Foi fantasia e tal, sei lá. E aí a última nota que pra mim era como se eu tivesse tirado sei lá, cara, um elefante assim das minhas costas, assim, tipo, meu Deus. Aí obviamente demorou horrores pra cair a ficha. Demorou horrores, assim, depois das campeãs, passou o desfile das campeãs, aí que eu falei, meu Deus, a camisa subiu. Quando a gente foi levar os carros de volta que não era pra FUP, né, foi levar pra fábrica, eu falei, meu Deus do céu, que loucura. Aí eu acho que foi cair na ficha, assim, do grau do feito, assim, sabe? Acho que esse foi um misto de sentimentos que eu tive de ir ao céu e ao inferno em espaço de uma semana. Não dá pra falar que é uma surpresa, né? Porque você planeja o carnaval pra isso, né? Surpresa, eu acho que foi mais pra quem tava de fora do que quem tava de dentro, né? Eu acho que a camisa surpreende mais quem tava de fora do que quem tava de dentro. Porém, quem analisava friamente o carnaval, ou o processo de carnaval das escolas de samba, poderia talvez esperar um camisa se armando. Porque no processo de carnaval, o camisa teve uma crescente nos ensaios técnicos muito visível, assim. O primeiro foi lastimável, pelo menos pra gente, né? Quem assistiu, não sei, mas o primeiro parecia um arrastão na Praia Grande, assim, sabe? Era uma bagunça generalizada e a gente absurdamente insatisfeito. Saindo do primeiro ensaio técnico assim, meu Deus, se for isso, acabou pra gente.
E aí muda-se o planejamento de ensaios da escola, não só de ensaio técnico, mas mudamos o planejamento geral, assim. Aí sentamos o João Vitor, o diretor de harmonia, o Ulisses, o Rogério, a direção da escola para mudar o planejamento. Então corta todos os ensaios de quarta-feira de quadra e todos os ensaios passam a ser na rua. Então toda quarta-feira o Camisa fazia um ensaio técnico medindo a pista do tamanho na reta aqui na Barra Funda, fazendo ensaios de rua exatamente do jeito que tem que ser na pista, com as alas divididas iguais, com as medidas de alegoria, com espaçamentos, começa a fazer um ensaio técnico na rua. E aí começa a fazer movimentos internos e mudança de equipe na onde estava fraco. Aí teve mudança no intérprete, aí teve mudança na comissão de frente, aí a gente começa a fazer aquelas adequações nos 45 do segundo tempo, apostando tudo na técnica, né? Que nunca foi uma linha comum ao Camisa Verde ser uma escola técnica, né? Sempre uma escola mais emocionada e tal. E aí a gente começa esse processo, e aí apostando também num enredo que tivesse um apelo de público, tivesse uma identificação com o público e com a própria escola, a comunidade, que a escola tivesse esse sentimento de pertencimento com a escola. E internamente a gente começa a fazer, junto com o Departamento Cultural do Camisa, uma série de palestras internas para conscientizar a escola quanto ao enredo, o porquê de cada coisa, entender por conta das lutas que são ditas, por que é assim, por que a gente canta isso, e aí começa esse processo Então quem foi à quadra do Camisa, que via a gente parar ensaio para poder arrumar o canto da escola, para poder arrumar o break da bateria, para poder arrumar a tonalidade do canto da escola, e via a gente na rua fazendo a mesma coisa, poderia supor que a escola estava propondo ali um desfile para campeonato, entendeu? Assim, e vendo também a crescente nos 3 ensaios técnicos, quando o Camisa, de um ensaio para outro, num espaço de 15 dias, basicamente, que separava um do outro, tinha um salto de melhora muito, muito grande, assim, de um para o outro, até chegar no último, que foi, pra gente, foi arrebatador, assim. E aí respondendo a sua pergunta, pra gente talvez não tenha sido tão surpreso, porque a gente trabalhou pra caramba pra isso. Mas para quem estava de fora, talvez que estavam com olhares outros, ou pensando talvez de forma na parte técnica, talvez não esperavam Camisa voltar para o especial. Agora, o enredo, acho que é um dos melhores enredos que eu já vi na minha vida no carnaval. Quando é que você fecha ele? Porque é um tema que, assim, todos os dias você liga a televisão, você tinha subsídios para colocar nesse enredo. Acho que até o último dia. Quando é que você fecha e fala assim, até aqui eu posso ir? E cabeça de artista, amigo, você provavelmente até o último dia, como é que você conseguiu fechar essa conta toda? Quanto à parte técnica, até o dia da pasta, né? Entregou a pasta, acabou a brincadeira, assim. Aí já não tem como mexer mais em nada, pelo menos estrutural do projeto, não tem como mexer em nada. Até entregar a pasta eu mexia em tudo, assim, aparecia coisas assim, o enredo foi muito intuitivo. A gente passava por um processo complexo político no país, social no país, e assim, é muito doido, né? Porque talvez por ser ariano, por ser filho de algum, assim, toda vez quando alguém fala pra mim que vai dar errado, eu quero que dê certo. Então eu sou muito teimoso com essas coisas assim. E aí a gente passando por essa crise política, né, extremamente polarizada, um ano de eleição. Sim. Então muita gente falou assim, meu Deus, isso é loucura que você está fazendo, isso não pode dar certo, esse enredo não é o momento de fazer isso. Então toda vez que fazem isso, me dá uma certeza de que, então eu estou fazendo a minha parte de artista, né? Se é provocar, se é levantar a pauta, se é criar discussão. Então eu acho que estou fazendo a minha parte. E aí começamos a buscar isso. A Érica também apostou nisso. A Érica tem um pensamento muito popular e gosta do fervo, essas coisas assim. Quando eu falei assim, Érica, a ideia é um Camisa favelado, assim. Ela falou, então é isso. É isso, agora eu vou poder desfilar de boné de abarreta e ninguém vai me julgar e tal. Eu falei, é isso. Então a gente foi buscando esse viés em cima desse pensamento aí, cara. E aí
buscando essa intuição. E aí a gente foi mexendo assim e vai se construindo, né? Porque pessoas vão trazendo pessoas. Então a gente começou o projeto, a gente tinha algumas pessoas da escola que são ligadas a movimentos sociais, o próprio cursinho do Trevo que é ligado à Uniafra, Zumbi dos Palmares, e aí isso fez uma ponte pra gente, aí chegam pessoas do MST, aí depois veio Padre Júlio, veio Dona Anitta, e aí foi juntando. E aí para mim o enredo vai extrapolando a quadra, assim, sabe? A gente vai ocupando outros espaços, a gente vai furando a bolha, né? E aí eu acho que nesse sentido a gente alcançou o Invisíveis. Agora, na última semana, a gente estava lá na Feira Nacional do MST. Sim. Então, assim, eu até postei isso, né? O enredo termina, mas não acaba. Então ele vai indo, né? Ele vai... arte, assim, né? Arte, cultura, ela vai indo, ela é igual água, né? Ela, onde tem espaço, ela vai se enfiando, ela vai indo, ela vai indo. E era isso, desde o início sempre foi isso. Perguntaram pra mim algumas vezes, o que você pretende com esse enredo? Eu falei, nada, pretendo levantar a bola, pretendo causar reflexão, provocar. Reflexão. É isso, é só isso. É basicamente isso. Eu tenho pouquíssimas pretensões como carnavalesco, mas a maior parte delas é baseada em reflexão, em provocação, em agitação cultural. Gosto disso. Retornar para o especial, no caso a escola, né? Dá uma virada de chave? Sim, eu acho que muda o momento, né, da escola, né? Uma escola com 11 anos no grupo de acesso, a escola, acho que o grupo de acesso que mais tempo estava no grupo de acesso, né? Nem subia nem caía, assim, né? Então, isso causa chagas profundas, assim, na história, no sentimento da escola. Esfacela a escola, nem todo mundo tem essa paciência de aguentar 11 anos dentro da agremiação para poder retornar para o grupo especial. E aí, muito provavelmente as pessoas que chegam com camisa no grupo especial em 2024, uma boa parte não estava em 2012, sabe? Então, assim, é uma outra escola quase, que é a mesma história, é o mesmo camisa, é o mesmo sentimento, é o mesmo ideal, assim, mas é um outro povo, assim, sabe? Uma outra comunidade que nesse período passaram-se gestões, passaram-se pessoas, passaram-se diretores dentro da escola, e aí a escola foi se moldando, se adequando e tal. E eu acho que vira a chave principalmente quando você tem um carnaval no grupo especial muito mecanizado, assim, né? E aí você traz escolas que têm essa teimosia, assim, né? Vai, Camisa são escolas muito teimosas, Nenê, essas escolas muito teimosas, elas insistem, né, elas insistem que escola de samba é lugar de gente preta, é lugar de gente favelada, é lugar de maloqueiro sim, é lugar de macumbeiro sim, e elas insistem, graças a Deus, né? E aí ver essas escolas voltando no especial, eu acho que é um respiro até pro grupo especial, sabe, para oxigenar um desfile muito técnico, muito midiático, muito comercial e tal. Eu acho que oxigena também, né? É gostoso você ver lá a vinhetinha do Camisa, do Vai Vai, né? Deve ser legal. Tô ansioso pra ver o Camisa na seleção do samba lá na Globo. Falei, como é que vai ser isso? Como é que a comunidade... Não pra quem vai assistir, mas como que a comunidade vai lidar com isso? É novo, cara. Isso não existia em 2012, sabe? Tem algumas coisas que existem hoje no carnaval, até a própria mídia de carnaval. Boa parte dela não existia em 2012, assim, né? Não nesse formato que tem hoje, não nesse nível de cobertura que tem hoje. E ver como a escola lida com isso, né? É legal esse movimento do Camisa, e vai modernizando a escola, vai fazendo a escola se pensar de um outro formato, né? mais grandioso, mais técnico, mais comercial para a escola. Vai ensinando ela a jogar um jogo que ela não participa há muito tempo, mas ao mesmo tempo vai dando um peso para o grupo especial também de ter essas escolas ancestrais, assim, entre outras escolas que estão lá no grupo especial disputando hoje. Acho legal. E para o Camisa acho que vira chave por conta desse contexto todo, né? Os 70 anos da escola, são 110 anos do cordão, tem esse
abrir o primeiro dia de desfiles, né? Tem uma série de signos, né, que acontece nesse 2024 que deixa o Camisa em uma situação com uma responsabilidade bem grande, assim. Mas eu acho que vai ser legal, eu espero que seja legal, né? Me conta a sua história, quando vem carnaval, qual é a primeira imagem que vem na sua cabeça? Como é que você começa a entrar nesse mundo? Cara, em 1997, na Nenê de Vila Matilde, que eu morei na Vila Matilde, agora eu moro na Barra Funda, né? Mas morei na Vila Matilde a vida toda. Então, assim, a primeira imagem que eu tenho que me liga a qualquer coisa de carnaval é que meu pai me dando uma fita cassete do Carnaval do Rio de Janeiro de 1990. É a primeira imagem, assim, qualquer coisa de carnaval que me lembra na minha cabeça, assim. É uma fita que era dele, isso não foi em 90, né, que em 90 eu tinha 3 anos só, mais pra frente e tal, e aí eu lembro dele escutando essa fita, tanto que é um disco do Rio de Janeiro que eu escuto sempre, assim, e tem uma nostalgia muito grande do Carnaval de 90. E aí em 97 eu passo a desfilar na Nenê, e fico lá até 2015 e 14 como mestre-sala, 15 eu... Oi? 14 como mestre-sala e 15 eu, quando eu fui para a direção de carnaval, começa a fazer o planejamento do carnaval do Moçambique, né? Aí eu já estava na direção da escola lá junto com o Magu, com o Márcio Teles, né, que tá até hoje, na época o Magu carnavalesco e tal. E aí depois eu saí de lá. Então, me lembro muito desse desfile, me lembro da sensação, não tenho memória muito específica assim, de desfile de 97, obviamente eu lembro do samba porque o São Paulo inteiro conhece, o Narciso Negro. Me lembro de poucas coisas assim, de um sol clareando, um frio absurdo. E essas são as primeiras referências que eu tenho. E meu pai era camisa verde, né? Meu pai era ritmista do Camisa. Então tinha essa ligação já com o Camisa, com o Gabi, com a Vivi, que também me conhecem desde criança, que aí também me traz essa referência do Camisa. Então são duas escolas que eu tenho uma afeição muito grande, assim, pessoal, né? Uma ligação afetiva muito grande com a Nenê e com o Camisa. Por contas, ligações familiares mesmo, né? Sim. E morava na Rua da Quadra até pouco tempo atrás, na rua de cima da quadra até pouco tempo atrás, então, da Nenê, e agora eu moro atrás do Camisa. Então eu saí, meu pai falava pra mim que eu torcia, meu pai era camisa verde, e eu torcia para a Nenê de Vila Matilde, eu torço para a Nenê de Vila Matilde. E meu pai falava assim, você é matildense porque você é preguiçoso, que se você pegasse a linha do metrô até o final, você chegava na Barra Funda. Era a mesma linha, era só você ter ido. Aí eu falei, pai, mas aqui do lado, mas... Meu pai via até o final da linha. E aí, assim, essas são as ligações que eu tenho com o carnaval. E fora a paixão que eu tenho por carnaval do Rio de Janeiro e a admiração que eu tenho pelo carnaval carioca também, pela ligação com meu pai, que foi criado no Rio, e mangueirense, também foi ritmista da Mangueira, também foi mangueirense, era mangueirense roxo, e para contrariá-lo, virei portelense. Deus! Enfim, e aí meu pai falava que eu era do contra, assim, né? Então, mas e aí meu irmão também é portelense. E aí também essas ligações que eu tenho com o carnaval com um carnaval que eu sinto falta de um carnaval que eu nem vivi, assim, sabe? Eu acho que essas ligações que eu tenho de muita gente muito antiga, assim, e sentar e escutar histórias de gente muito antiga. Esses dias aqui em casa tava a Leia batendo papo a tarde inteira tomando café comigo, o Gabi vem aqui em casa tomar café comigo. Então, assim, eu escuto histórias e às vezes falam comigo assim, ela fala, Renan, você lembra daquele ano? Eu falo assim, não tinha nem nascido nesse ano. Enfim, essas são as referências que eu tenho. Graças a Deus aprendi com quem sabia muito. 2024, é com você, o enredo, e aí depois a gente conversa sobre o enredo. Então, a DEM lá, Imperador nas Serras do Rei, né? A gente tinha a escola, né, tinha uma promessa, a gestão da escola tinha uma promessa com o patrono espiritual da escola, né, que é o Orixá Oxóssi. E a gente tinha... E aí eu já sabia que se a escola subisse, eu não tinha pra onde correr. Era o Oxóssi que reinaria neste carnaval de 24. Porque tinha essa promessa, que se o Camisa voltava especial, ele seria homenageado no desfile. Então,
como eu não quero confusão e nem dívida com o orixá de nenhum, nem o meu, nem de nenhum outro lugar, nunca me opus e acho até que o camisa com voltar africano, voltar com essa negritude toda, além de a obrigação dela com a promessa, é uma obrigação cultural da escola, né? Uma obrigação, sei lá, eu acho que moral, assim, né, do camisa de voltar africana, assim, sabe? E aí a gente já tinha isso. No meio desse período pós-carnaval, assim, onde eu comecei a pensar sobre enredo, naturalmente, é público, né, que os problemas financeiros do camisa, e essa era um fantasma que assombra a cabeça da gente que está no projeto do camisa, de como que a gente vai fazer. Meu Deus, no acesso já era um aperto absurdo e agora no especial, como é que a gente vai fazer? Então, naturalmente, a escola foi buscando subterfúgios para poder viabilizar o carnaval e buscando parcerias comerciais que pudessem fomentar o desfile de 24. E aí fez uma parceria com uma empresa de captação de recursos. E através da empresa apareceu essa parceria aí com o Adriano, que de cara já deu um match assim, legal com a nossa ideia, quanto porque o medo que eu tenho quanto ao carnavalesco são daqueles tipos de enredo patrocinado que decidem o que vai ser o enredo, né? Aí me dá um frio na barriga absurdo, que aí já não... O desfile deixa de ser uma manifestação de cultura popular para ser um objeto publicitário. Pois é. Aí isso me assusta muito. Então, mas naturalmente também, por outro lado, o meu lado profissional também não se opõe a esse tipo de coisa, porque eu sei que são decisões acima de mim na escola e não cabe a mim discutir sobre isso, além de saber naturalmente da necessidade da escola. Então, para manter essa escola de samba extremamente cultural e resistente e tal, no grupo especial entre as grandes, é preciso que se segure lá buscando as mais infinitas formas possíveis, entre elas a financeira. Então, quando eu tinha 2 personagens, né, que tinham que se ligar de algum modo. E aí veio eu aqui para o escritório, senta e pesquisa e lê aqui nesses montes de livros que eu tenho e outros livros que eu busco e outras informações de internet. Aí você começa a fazer as ligações possíveis sem deixar com que o camisa verde seja o camisa verde, sem deixar que o lado cultural da escola se perca e buscando levar o enredo para que satisfaça todas as partes, comunidade, público, carnavalesco, direção, os apoiadores da escola. E aí esse quebra-cabeça foi montando, achando os pontos possíveis. E aí a gente chega em Adenla, que vem a ser Adenla, a coroa dos reis iorubás, que Oxóssi era um deles. Então ele tinha esse título de nobreza, e aí eu foco não no orixá, mas no homem, Oxóssi, no rei da cidade de Queto, que existiu, que foi uma pessoa, né, que foi vivo e tal. Então eu não me prendo na figura da divindade, me prendo na figura do político, né? Não fazendo enredo político, porque já tô meio que desapegando disso aí, para não virar um carnavalesco político, já falaram que eu era um carnavalesco político. Mas tanto que o logotipo do enredo, a figura que eu uso central, é a figura política de Oxóssi, é a coroa do rei, e não as ligações divinas dele, né, ou os símbolos divinos dele. E aí eu começo a me debruçar sobre essa linhagem de nobreza africana que carrega o sonho de todo menino e toda menina que nasce em comunidade, seja na comunidade da Barra Funda aqui, ou seja em qualquer outra comunidade de São Paulo, do país, do Rio de Janeiro, do Sul, enfim, de carregar esse ímpeto de resistência e de bravura que faz ele resistir ao adverso todo dia, né? Eu acho que principalmente esse ponto em específico, eu acho que é o que sobra dos invisíveis, assim, em mim, assim, sabe?
esse rescaldo assim do enredo de 23, que é esse ímpeto que tem de bravura, de luta, de resistência, de insistência, sabe? É irritante como os problemas sociais ainda assolam a periferia, é irritante como o racismo ainda assola a negritude e ainda tem que ficar se provando constantemente, e da onde vem essa força para resistir? Da onde vem? Por que não desiste? Por que não descansa? Por que não baixa a cabeça? Por que não se rende ao subalterno, à figura de subalterno? Porque o que eles carregam no sangue é algo que sempre pertenceu, que essa nobreza, essa altivez, essa valentia sempre esteve dentro dele. Então é inerente do povo negro que não desista. É dele, é inato, é latente que isso seja... Não se faz força para resistir, só se resiste. E isso tem um fundamento, isso vem de algum lugar. Porque outros tantos povos não são assim. E aí eu busco o fundamento disso, eu busco a raiz dessa nobreza, a raiz desse ímpeto de valentia, de resistência, de luta, para não se tornar uma exceção. Você vê um negro no cargo de gerência, de CEO de empresa, porque ele é o primeiro negro. Não, mas isso sempre pertenceu a eles. O homem mais rico da história da humanidade era um negro islâmico, africano, sabe? Um dos grandes, ou se não o maior império da história da humanidade egípcio é africano, governado por negros africanos. E sabe por que isso tem? Por que tem que, quando acontece isso, parece notícia? Quando isso parece que é novidade para a negritude, quando não é. Só que a gente se prende num período histórico da Segunda Guerra em diante, como se o planeta, o Big Bang aconteceu em 45, entendeu? E não existe isso. Existe milênios de história da humanidade, com histórias que, principalmente o pensamento europeu, ocidental, assola culturas africanas, assola culturas indígenas, e como se isso nunca tivesse feito parte da história da humanidade. E aí eu vou revisitar esse período lá, para poder falar desse movimento de resistência que existiam lá, esse momento de virada que é inerente a todos os meninos de comunidade. E o Adriano vem para o nosso desfile para ser o símbolo, um dos símbolos dessas viradas que acontecem. Do aldeão caçador que se tornou rei da cidade de Queto, do faraó egípcio Núbio que se tornou dominante sobre o povo egípcio que um dia foi dominador do povo dele, para poder falar sobre um sultão africano que num período medieval onde toda a riqueza no subconsciente se pertence à história medieval europeia, quando o reino mais rico existente naquele período era africano. Entendeu? Então assim, aí isso para desmantelar uma ideia da história africana, do continente africano como um país pobre, como um continente pobre, miserável, subalterno, subserviente, como se a escravidão fosse algo que sempre pertenceu a esse povo e não é. Entendeu? Então assim, aí eu começo a me debruçar sobre isso. E aí eu venho trazendo esse DNA, venho puxando esse fio da história até chegar nas comunidades de hoje. Do menino que o sonho da vida dele é dar a casa para a mãe, é libertar a comunidade, é se tornar grande para o seu estado, é se tornar referência para o seu país, é alcançar níveis de outras nações, né? E ganhar o título, assim como o faraó, assim como o rei, assim como o sultão, como os Maleques, assim como outros líderes que chegaram longe e passaram por cima de adversidades e ganharam o título de nobreza. Este menino que sai da Vila Cruzeiro ganha o título de imperador em Roma, sabe? No meio de um continente que a gente sabe de tudo que causou para poder destruir o que existia em volta, e lá no meio deles o menino preto da comunidade ganha o título de imperador. Entendeu? Então, da onde essa força que arrasta isso tudo, que vai derrubando essas barreiras todas, da onde vem isso? Isso vem de 1530 anos atrás antes de Cristo, quando um sultão resolve subir o rio Nilo e fala assim: não, peraí, eu vou ganhar daquele povo que ganhava de mim. Entendeu? Eu acho, e esse é o caminho de Adem. E aí a gente recebe nas terras do rei, ou seja, né, no próprio Camisa Verde e Branco, que é as terras de Oxóssi, a gente recebe este imperador para poder contar essa história dessa negritude que carrega esse sangue real. Tem algum enredo de um outro profissional que tenha atingido os olhos a ponto assim, poxa, esse aí arrebentou, esse aí me emocionou mesmo? De qualquer tempo, de qualquer lugar? Qualquer tempo.
Olha, eu vou te falar, eu tenho uma... É bem visível às vezes, assim, que eu tenho uma admiração muito grande pro Joãozinho 30. Muito, muito. E quase que a obra dele quase inteira, assim, pra mim eu acho divina, assim. Como ele criava, como ele... Embora era outros tempos, né, os enredos podiam tomar caminhos mais oníricos, né, mais lúdicos e basicamente assim ser mais aspiralados, né, como diria Milton Cunha. Então eu acho assim, tem enredos, alguns enredos do João que eu acho incrível. Não tem como eu falar que eu fiz Invisível sem olhar Ratos e Urubus, porque era uma referência direta. Não tem como eu falar do meu instinto de carnavalesco por ser extremamente e profundamente apaixonada por cultura brasileira e pelo brasileiro e pelo povo brasileiro, e isso é quase que uma linha de todas as do Joãozinho 30, assim, de toda a obra dele, sempre passava pela história do Brasil e acabava com o Brasil sendo o lugar mais maravilhoso do mundo e tal, e tem isso dele. Agora, assim, descartando, se eu for específico, eu cito um enredo que eu acho dois, que eu acho muito incrível, de 87, se eu não me engano, da Mocidade de Padre Miguel, do Fernando Pinto, do Pinicópolis. Eu acho uma visão muito maluca e muito maravilhosa, muito genial. Eu acho 2003 Agudaz, da Tijuca, do Milton Cunha, absurdo de profundidade. Aqui em São Paulo eu gosto muito de 2002 do Augusto de Oliveira Nanini, falando sobre reforma agrária. Eu acho muito incrível. Agora deixa eu pensar aqui. Eu gosto muito de... Eu não me lembro se foi do Zaniewski, que fala da Gaviões, acho que 98, 99, que falava do Maranhão. Eu achava um enredado, eu acho que era do Zaniewski, não lembro. Mas assim, tem alguns desses assim que eu acho incrível, assim. Mas se eu fosse escolher eu acho que era do Pinicópolis. Eu acho o ápice da maluquice e carnavalesco demais, assim. Demais. Eu assisto sempre. Eu acho muito louco. Acho muito louco você imaginar um país não colonizado indígena, assim, sabe? No futuro. É muito louco. Boate Saci, como que era? Boate Saci, Shopping Boitatá. Eu acho incrível. Eu acho que esse talvez seria o meu... muito brasileiro e muito atual, assim. Eu acho muito legal. Dito Pinicópolis, eu lembro, eu tenho 50 anos, né? E eu lembro da apuração. Meu tio era do carnaval, a gente assistia a apuração junto. Eu me lembro dos jurados escrevendo ressalvas no enredo. Da doideira que foi até pros jurados, assim, não era só o 10, era o 10 com mais assim, olha gente... Merecia um 11, né? Isso foi louco demais, sabe, assim... Eu acho isso incrível, eu acho aquilo incrível, assim, acho... 99 da Rosa da Imperatriz também, que era aquele Teatro Rerum Brasília também, que era mais histórico, né, mais denso, e eu gosto também de enredos assim também, mas do Pinicópolis pra mim é o ápice da maluquice, é o carnavalesco do Edivana, é o carnavalesco que bota... tipo, deixa a maluca fazer o que ela quer e deixa ela inventar o que ela quer e deixa ir até onde vai, ver até onde vai. E aí eu acho que eu acho que falta essa liberdade, embora a gente teve essas discussões agora, né, para mudar o regulamento e tal, mas que pudesse ter essa liberdade, né, desse surto, sabe, desses devaneios, assim. Eu acho que deveria ter, né? Eu acho que deveria ser comum ao carnaval, né? Não só Rio, São Paulo. Devia ser normal, devia ser parte da construção, né? A loucura, a maluquice, né? Porque eu acho que o carnaval é esse período onde a exceção das regras, né? A falta de regra. Acho que o espírito do carnaval, deste período carnavalesco, né? Daqueles dias ali, daqueles 3, 4 dias, que é esse espírito de ausência de leis, ausência de regras, devia valer isso pro enredo também. Deixa fazer o que quiser. Isso porque para não cair na técnica. Eu acho que o Pinicópolis, pra mim, top. Para finalizar, o nosso nome é Faixa Amarela, porque no AMB tem uma faixa amarela. Tem gente que fala que é um portal, eu falo que é a passagem mesmo. Eu queria um momento seu ali, um grande momento seu ali, ou alguma coisa só guardada ali que te enche os olhos quando você chega ali. Uma lembrança boa. Cara, eu tenho uma lembrança em cima ali daquela faixa,
Assim, eu tenho uma recente agora, obviamente, com do título do Camisa, né? Dessa subida do Camisa. Mas eu me lembro muito de um desfile da Nenê, quando eu era mestre-sala, 2012, o enredo da Chica da Silva, que dançava eu e Jane, que agora tá na Dragões, né? Minha amigona. E a Jane falava... E a gente tava muito apreensivo, né? A Nenê tinha caído de acesso e tal, e era estreia dela. E eu tava tendo uma descoberta muito grande espiritual, assim, sabe? Minha fantasia representava Ogum, e eu nem sabia que eu sou filho de Ogum, né? Não sabia na época, né? E eu me lembro, assim, de naquela faixa, assim, de sentir uma emoção absurda, assim. Absurda. Eu acho que foi... E é um desfile, o único desfile da minha vida, seja trabalhando, seja desfilando, qualquer desfile. É o único desfile que eu não me lembro do trajeto. Não me lembro do percurso do desfile. Eu me lembro que eu cheguei com o pé machucado no final, sangrando, porque tava com a sandália, estourou a sandália e tal. E me marca muito a emoção que eu senti na faixa amarela de entrada da pista, assim. Aquele desfile foi absurdamente emotivo, assim, pra mim. Eu guardo com um carinho muito grande. E nem é talvez um dos grandes desfiles da Nenê, ou que eu tenha participado, participei de outros talvez melhores. Mas não sei, pra mim tinha uma ligação, não sei se questões espirituais, culturais, ou emotivas, ou não sei qual foi a daquele desfile. Mas eu sei que aquele desfile pra mim marca muito. A entrada, assim, e eu me lembro de eu parar em cima da faixa, fazer uma oração, botar a mão em cima da faixa amarela, e foi. E não me lembro do percurso, me lembro da dispersão depois. Foi bem legal, foi bem emotivo, assim, guardo na lembrança o antes e o depois, durante essa vida no YouTube. Meu Deus. Renan, muito obrigado por me receber, muito obrigado mesmo de coração. Queria muito falar com você, cara, falar com você. Bom, eu fico muito feliz, cara, eu fico muito feliz com o carinho que você sempre tem por mim, sempre tem pelos projetos que eu faço, que eu crio, e enfim, sempre me sendo, às vezes, até um escudo, né, de haters, assim, de internet, né? E é bom que a Faixa Amarela seja uma mídia de carnaval responsável, que não é regra, porque outras tantas não são. Mas que esteja do lado certo, que esteja do lado da cultura, que esteja do lado dos profissionais, que esteja do lado não só do apelo midiático, da lacração, do like, mas esteja do lado da cultura, de promover a cultura do carnaval. Isso é o que mais se perde no carnaval, e isso é o que mais tem que se apegar nos dias de hoje no carnaval. A cultura vem do carnaval, não só como um evento, mas como uma festa de cultura popular. Perfeito. Muito obrigado de coração. Gente, Faixa Amarela de hoje fica por aqui, na faixa com Renan Ribeiro. Eu sou Cláudio Renato para todos vocês. E atrás das câmeras hoje tem Ju. Um beijo, gente. Até o próximo convidado.